Concílio de Trento. Você já ouviu falar nele? Esse concílio foi a principal resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. E ele teve um impacto grande na Reforma para definir como seria a resposta oficial da Igreja Católica aos protestantes. A Reforma, como vocês sabem, ela foi iniciada por Lutero em 1517 aproximadamente e trouxe uma série de críticas às doutrinas e às práticas da Igreja Católica, como venda de indulgências, autoridade papal e outras coisas, né? Reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon e tantos outros questionavam a tradição da Igreja e defendiam a Bíblia como a única autoridade de regra e fé prática para os cristãos. Isso vai gerar uma grande ruptura e um surgimento de igrejas protestantes. Diante disso, a Igreja Católica não ficou de braços cruzados, é óbvio que não. A necessidade de uma resposta oficial aos reformadores era urgente. Já que ela não poderia simplesmente sair matando todo mundo, eles resolveram trazer um concílio. E esse concílio foi realizado na cidade de Trento, em 1545, pelo Papa Paulo III. O Concílio de Trento ele foi um concílio ecumênico que se reuniu em várias sessões entre 1545 e 1563. O objetivo era justamente responder essas críticas da Reforma Protestante e promover uma reforma interna na Igreja Católica durante esse concílio. Eles queriam definir a forma clara das doutrinas, rejeitando a maioria das ideias dos reformadores e reafirmando a doutrina católica. Entre as decisões importantes do concílio, incluíram a reafirmação da tradição como fonte de autoridade ao lado das escrituras, a confirmação da transubstanciação na Eucaristia em oposição às ideias protestantes sobre a ceia, a defesa das boas obras e dos sacramentos como necessários para a salvação, rejeitando a ideia da justificação pela fé, e a manutenção da veneração aos santos, às relíquias e à Virgem Maria. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais de perto nas principais doutrinas que foram reafirmadas ou definidas no Concílio de Trento. E a primeira delas é a justificação. Os reformadores vão dizer que a justificação era pela graça, mediante a fé e em Cristo somente. Só que o Concílio de Trento vai ensinar que a fé e as obras são necessárias, as duas juntas, para a justificação. Eles disseram que, embora a fé seja importante, as boas obras, que incluem sacramentos, são parte da cooperação com a graça de Deus, que é justamente o contrário do que vai dizer Gálatas 3:11. Assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Segunda doutrina são sobre os sacramentos. Os 7 sacramentos, incluindo o batismo, a Santa Ceia, a confissão, todas as outras, que são 7, eu não sei se eu vou lembrar 7 de cabeça, eles foram reafirmados como meios de graça. Para a Igreja Católica, esses sacramentos eles são essenciais para a salvação, ao contrário do que diz as Escrituras, que enfatiza a fé acima dos rituais. Texto básico, todo mundo pode ver e atestar aí, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém sinta orgulho de ter merecido ou conquistado a sua salvação. Terceiro ponto, justamente Eucaristia e transubstanciação. O Concílio de Trento vai reafirmar a doutrina da transubstanciação, que ensina que o pão e o vinho da Eucaristia se transformam no verdadeiro corpo e sangue de Cristo, literalmente. Eles rejeitam as ideias de uma presença real, espiritual ou simbólica. Eu já trouxe toda uma série de vídeos falando sobre cada uma das interpretações e o porquê essa interpretação da Igreja Católica é ruim, problemática, entre outras coisas. Quarta coisa é a reforma interna. A Igreja Católica tentou refutar os ensinamentos protestantes e o Concílio de Trento tentou, através dessas refutações, trazer algumas reformas internas na Igreja Católica. Havia reconhecimento, ou teve que haver reconhecimento da própria Igreja, dos abusos criticados pelos reformadores. Eles não simplesmente passaram pano porque estava numa situação tão grave que não tinha mais como passar pano. Então, eles resolveram fazer algo para combater esses abusos. Olha o que eles vão fazer. Primeira coisa, a educação do clero. Eles vão estabelecer seminários para treinar melhor os seus padres, para poder defender melhor essas doutrinas estranhas, já que com a Bíblia não dá, a gente precisa então criar seminários para que os padres aprendam a falar o que eles precisam falar contra a Bíblia, né? O segundo ponto é a disciplina moral do clero, combatendo os abusos e a falta de comprometimento. Eles reconheceram que o clero
estava abusando de poder, né? E por último, o controle das indulgências que não seriam mais usadas para vender salvação. O que nós concluímos com tudo isso, então, é que o Concílio de Trento foi a resposta definitiva da Igreja Católica às críticas dos reformadores. Ela até tentou reformar os abusos dentro da igreja, porém foi uma limpeza muito superficial. Embora tenha havido o esforço para responder problemas internos, o concílio só varreu a sujeira para debaixo do tapete e simplesmente não resolveu nenhum dos problemas doutrinários denunciados pelos reformadores.